Que Deus abençoe você abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Uma certa vez o Senhor Jesus, caminhando pela Galileia, viu lá alguns pescadores parados, lavando as suas redes, já tirando seus barcos de dentro da água. E o Senhor Jesus então se aproximou de um deles e ali pediu para que ele levasse o barco um pouco mais para dentro da água. E ele começou então a pregar para aquela multidão que ali estava e virou para esse pescador chamado Pedro e disse: vai mais um pouco para o fundo e lance a sua rede, só que agora do outro lado. E Pedro então deixou declarado que em cima da palavra do Senhor Jesus ele iria fazer aquilo, porque ele já estava cansado e ele tinha pescado a noite toda e não tinha apanhado nada. Então ele deixa claro que em cima da palavra do Senhor Jesus ele iria lançar aquela rede, e lançou. E a Bíblia diz que ele pegou muitos peixes, mas tanto que o barco quase afundou. E ele então chamou as pessoas que estavam ao redor, os outros pescadores, que também tinham pescado a noite toda e não tinham apanhado nada, chamou aqueles homens para ajudá-lo. E a Bíblia diz que também o barco desses homens se encheram tanto de peixe que quase afundaram também. Bom, a moral dessa história para nós que servimos a Cristo: se entende nesse texto que o grande problema de Pedro era que ele tinha a visão, o conhecimento do que ele fazia. Ele sabia fazer aquilo, porque desde criança ele fazia aquilo, mas o grande problema de Pedro é que ele não era flexível. Ele sabia fazer aquilo ali e ele só entendia que aquilo ali é que era o certo. Ele não era flexível, ele não se deixava, levar para uma outra situação que poderia até melhorar aquela atividade que ele praticava. Então o Senhor Jesus chega ali e dá direção a Pedro, visão a Pedro. Ele diz: Pedro, agora você lança a rede, mas não da forma que você estava fazendo, mas sim do outro lado. O Senhor Jesus não disse para ele parar de pescar, para ele largar a profissão dele. Não, disse: tenta de outra forma melhorar ou resolver esse problema que você está enfrentando. E Pedro então, se deixando levar pelaquela palavra do Senhor Jesus, entendendo que aquilo poderia ser bom, Pedro então lança a rede e teve o resultado. Faltava uma direção, não uma direção humana, porque Pedro era um conhecedor da pesca, um homem que tinha uma habilidade maravilhosa na pesca. Tanto é que ali tinha vários pescadores que seguiam Pedro, porque sabia que ele era bom no que ele fazia. Só que não estava dando resultado o conhecimento que ele tinha, a habilidade que ele tinha, todo o seu desenrolar que ele tinha não estava resolvendo. Precisava que Pedro entendesse que ele tinha que buscar outros modos dentro do seu conhecimento. E foi isso que o Senhor Jesus fez. E é isso que falta em muitas pessoas: a direção. Às vezes ela está ali, às vezes a pessoa é um empresário, talvez você seja um empresário e está ali batendo, mas você não consegue resolver o problema financeiro, o problema da sua empresa, mas você entende que aquilo ali que era o bom, isso aqui que é o certo, isso aqui que, poxa, eu já sei há anos, eu conheço isso aqui assim na palma da minha mão, mas não tem dado resultado.
Mas por quê? Porque falta a direção do Espírito Santo, da palavra. E é isso que faltava a Pedro. Ele tinha todo entendimento de pesca. E as pessoas, sabendo que Pedro era uma pessoa muito apta no que ele fazia, muito inteligente, né? Muito profissional, vamos dizer assim, no que ele fazia, que as pessoas seguiam ele. Só que Pedro chegou a um ponto que ele não conseguia mais resolver aquela situação. Parou. A nossa vida, ela não pode ser uma mesmice. A gente tem que buscar conhecimento, direção, tentar aperfeiçoar, né, o que nós fazemos para melhorando, para crescer, para tentar conquistar outras coisas, outros espaços. E foi isso que o Senhor Jesus falou. Né? Olha, em vez de você lançar da forma que você está lançando, que você já vem fazendo desde criança, lança do outro lado. Tenta mudar. Pedro era uma pessoa turrona, dura, né? Uma pessoa teimosa. E era difícil para Pedro aceitar que ele estava errado e tinha que mudar. É difícil para muitas pessoas aceitar que ela está errada. Como eu disse, empresário que está ali batendo na tecla durante anos e não consegue resolver o problema dela, e ela acha que ela que sabe, ela que entende e não quer ideia de ninguém, não quer tentar mudar um pouco, não quer tentar melhorar um pouco, e fica ali amarrado, está falindo, né? Só está se endividando e não consegue resolver os seus problemas. Pedro estava nessa situação. E pior, Pedro estava levando outras pessoas também a se afundarem. Porque tinha pessoas ao redor de Pedro que confiavam no trabalho de Pedro. Mas ele não conseguia crescer. E com isso, aquelas pessoas também estavam passando dificuldade. Tanto é que Pedro chama os outros pescadores, todos vieram e assim fizeram, né, aquela pesca maravilhosa e foram pessoas muito abençoadas. Então, a direção do Espírito Santo leva as pessoas a alcançar um milagre. Tem muita gente que está assim, com a sua visão tapada, com o seu ouvido tapado, com o seu entendimento tapado e não consegue crescer. E às vezes uma pessoa apta, talvez seja você aí, apta, né, tem um conhecimento profundo do que você faz, sabe fazer bem a coisa, mas não tem andado. Mas por quê? Talvez você tenha permanecido sempre naquilo. E a vida, ela vai mudando dia após dia, ela vai sendo transformada, as coisas mudam, a gente vai aperfeiçoando, né, criando outras fórmulas, não saindo daquilo que a pessoa entende. O Senhor Jesus não disse, Pedro, abandona a pesca e vai fazer outra coisa. Não foi isso. Tem gente que faz isso, não está dando mais certo, eu vou fazer outra coisa. Não é assim. Não é assim. É melhorar, é fazer a diferença no que faz. Saber que tem momentos que vai ter que mudar um pouquinho, jogar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, né? Dar um passo a mais à frente ou dar um passo para trás, mas fazer alguma coisa para tentar resolver. Foi isso que o Senhor Jesus fez com Pedro, deu direção a Pedro, e Pedro então, graças a Deus, né, ouviu a palavra do Senhor, foi obediente e com isso alcançou o milagre tão desejado. Então, meu amigo, minha amiga, você aí que seja um trabalhador, né, que trabalha em uma empresa ou em algum lugar, tenta fazer a coisa acontecer. Tenta mudar o seu jeito, né? Melhorar as coisas, não é piorar. Eu até digo que, eu disse isso numa pregação, que tem pessoas que não são cumpridoras de horário. Sempre estão atrasadas. Aí bota a culpa, poxa, mas é porque por causa disso, por causa daquilo outro. Não fui por causa do meu vizinho, não fui por causa do cachorro, não fui por causa do carro, não fui por causa dos meus filhos, não fui por causa do meu marido, não fui por causa da minha esposa. Sempre ele arruma uma desculpa para tentar justificar o atraso. E nós sabemos muito bem que se não houver ordem, se não houver disciplina, se não houver organização, né, as coisas não andam. As coisas não andam. Não adianta eu ser o martelo que fica ali batendo o tempo todo se eu não tiver direção com esse martelo no que eu estou batendo. Eu vou bater fora, eu vou machucar, eu vou quebrar, vou fazer um monte de coisa errada. Mas se eu tiver disciplina, poxa, eu vou errar menos, né, e vou
ter o resultado muito maior daquilo que eu estou buscando. Então, você que está aí assistindo essa programação, é essa a direção de Deus. É que você seja mais flexível. Você pode vencer, você tem condições de vencer, você tem todo o seu conhecimento dentro da área que você pratica, mas você precisa ser flexível. Você precisa entender que tem momentos que a gente tem que mudar, que a gente tem que buscar outro caminho, não saindo daquilo que nós, né, conhecemos. Porque também não adianta você fazer uma coisa que você não conheça, que você não saiba fazer. Não adianta. Você vê que o Senhor Jesus disse para Pedro, olha Pedro, lance do outro lado. Mas Pedro tinha todo o conhecimento de como lançar rede, né? De como botar rede dentro d'água, de como puxar rede, de como conduzir o barco. Ele tinha tudo isso. Faltava algo mais, que era o quê? Mudar, aperfeiçoar, buscar criar outros modos dentro do que ele entendia para resolver aquela situação. Então, a pessoa que não é flexível de mudança, ela não vai conseguir viver nesse mundo que muda a cada segundo. A gente está falando que agora já tem várias coisas sendo construídas, né, e planejadas, e a evolução está aí. Então, nós temos que ser flexíveis. Então você, meu amigo, minha amiga, que está passando por lutas financeiras, no seu trabalho, na sua empresa, você tem capacidade sim, você pode sim mudar essa situação. Comece a olhar para o lado, comece a buscar em Deus a resposta, porque o Senhor Jesus se apresentou a Pedro, como está se apresentando você nesse dia, dizendo para você, olha, você pode sim vencer, mas começa a usar a sua fé em cima da minha palavra. Você vê que Pedro, quando o Senhor Jesus fala para ele, né, e diz para ele lançar rede, Pedro foi em cima da palavra do Senhor. Ele colocou todo o seu conhecimento, ele colocou toda a sua capacidade que ele tinha humana de pescar, de conquistar o que ele queria, em cima da palavra do Senhor. E aí sim houve o resultado. Talvez seja essa a direção que você precisa, né? De se lançar mais na palavra de Deus, de confiar mais. Talvez você está se afastando, já não ora, já não vai mais na igreja, já não cumpre com as suas obrigações como cristão, e aí fica difícil realmente, né, a pessoa alcançar os seus propósitos. Você vê que Pedro deixou claro, ó, em cima da sua palavra, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está falando. Então, começa a buscar em Deus o resultado da sua vida. Na Igreja Nação de Deus, nós ensinamos a palavra, né, damos a direção às pessoas para que elas sejam bem-sucedidas, venham a ter um casamento abençoado, venham a ter uma vida financeira abençoada, venham a ter uma saúde abençoada. Tudo é como nós praticamos, né, ou botamos em prática. Eu até falo também sobre o casamento. Pois se o casamento não anda bem e ficam os dois ali batendo na mesma tecla, né, e não buscam a ver aonde estão errando e tentar acertar, não vai dar certo, vai acabar. Com certeza vai acabar. Se não há uma flexibilidade, se não há um entendimento, não anda. Na saúde é a mesma coisa, a pessoa se alimenta mal, não está nem aí, não se cuida, e aí quer que não venha a enfermidade, não venha um problema? Não tem como. Tudo na vida a gente tem que ter uma disciplina, né, para poder organizar a nossa vida e alcançar os nossos sonhos e objetivos. Se não houver isso, não tem como a gente conquistar. Você vê que Pedro falou assim, Senhor, eu já estou pescando a noite toda, e não peguei nada. E o Senhor chega agora para mim e diz, lança a rede do outro lado. O que Pedro quis dizer ali? Poxa, eu tenho um conhecimento de pesca. Eu conheço tudo. E não peguei nada, agora chega o Senhor, né, e me manda jogar a rede ali. Mas só que Pedro, por causa do cansaço, Pedro já não estava mais, creio eu, exercitando o que ele conhecia com disciplina, com organização. Talvez ele já estava ali jogando a rede, já nem pensando mais, poxa, vou tentar mais uma vez, vou tentar de novo, já sem credibilidade na fé, na certeza que ele poderia alcançar, né? Que ele perdeu o foco, e o Senhor Jesus trouxe Pedro para o foco. Talvez
você, meu amigo, minha amiga, tem perdido o foco do seu trabalho, o foco da sua família, o foco da sua empresa, né? O foco da vida. Talvez você já está vivendo a vida do jeito que o mundo faz, deixando a vida levar. E não é assim que funciona. Essa coisa de deixa a vida te levar, isso é do diabo. Se você não organizar a sua vida e deixar ela te levar, o precipício é rápido. Porque a vida que deixa te levar é a vida de bagunças, é a vida que não tem compromisso, é a vida errada. A vida do Senhor Jesus, a vida que Ele nos ensina é uma vida de disciplina, uma vida de fugir da aparência do mal, largar o que é errado, procurar fazer o que é certo. Até Ele diz, se você sabe o bem que você deve fazer e você não faz, você peca. E sabemos muito bem que o salário do pecado é a morte. Então, assim, a vida não é para a gente levar de qualquer jeito. Tem que ter disciplina. E o Senhor Jesus chegou ali e trouxe Pedro, né, para a linha de novo. Disse para ele, olha, joga ali. E não mudou o mar, né? Interessante. O mar era o mesmo. Né? Eu admiro muito a palavra do meu Senhor. Ela é maravilhosa. O mar não mudou, o local não mudou, só a forma de jogar rede, né? Deixa ele jogar lado direito e joga lado esquerdo. Ou deixa ele jogar lado esquerdo e joga lado direito. Né? Então só mudou a forma de jogar a rede, né? De olhar para o outro lado. Tem gente que põe uma viseira e só consegue ver aquilo que está na frente, né? E não sai daquilo. Não é assim que funciona, né? A gente tem que olhar, a gente tem que ver outros campos, ver outros horizontes, mas se mantendo, né, nos seus sonhos, no seu projeto. Não quer dizer que você tenha que fugir daquilo. Como eu disse, o Senhor Jesus não mandou Pedro largar aquilo ali e fazer outra coisa. Né? Deixou ele no mesmo caminho que ele estava, sendo que fez ele olhar para outros lados, né? Buscar outros campos, e com isso Pedro alcançou o milagre. Amém? Diga graças a Deus. Não desista da sua vida, não desista dos seus sonhos, da sua família, né? Porque Deus tem um projeto muito grande, mas precisa que nós venhamos acreditar nisso e botar em prática a palavra de Deus na nossa vida. As pessoas têm esse grande hábito de não estar dando muito certo, e já acham é melhor separar, é melhor acabar, no caso de relacionamento. E não é assim, é sentar e conversar. Às vezes é um mínimo detalhe, uma coisinha bem pequena, como um grão de mostarda, né? Micro, mas que se a gente botar em prática, podemos mudar muita coisa. Então você marido, seja mais flexível, você esposa, você pai, você mãe, você filho, né? Ou seja, quem for aí, seja mais flexível. Com certeza você vai alcançar muito mais coisa do que você tem alcançado. Mas se continuar nessa dureza de coração, aí, meu amigo, minha amiga, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, tudo vai se acabar e vai ser pior. Entendeu? Vai vir depressão, vai vir enfermidade, vai vir brigas, né? Angústia, e aí já era. Então, calma, ora ao Senhor, pede a Deus a direção, como Ele está te dando agora, né? Pede a Deus sabedoria, Ele vai te dar e você vai alcançar os seus sonhos. Então não desista do seu casamento, converse com a sua esposa, converse com seus filhos, converse com o seu marido, tenta entrar em acordo, vê onde está o erro, tenta mudar devagar, não precisa ser uma coisa rápida, mas um pouquinho que for fazendo, vai dando resultado. Eu tenho certeza que você vai ser muito feliz, você é empresário, olha para a sua empresa, às vezes você está aí culpando os funcionários, né, culpando a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, a sua vida, né, você talvez diz para você, não está dando nada certo, eu só faço tudo errado, você não faz tudo errado. Né? Até porque você chegou até aí. O problema é que agora que a coisa está dando errado, então pode mudar. Pode mudar, calma, dá uma recuada, olha para um lado, olha para o outro, dá uma volta nesse problema aí. Com certeza, em nome de Jesus, se você orando a Deus, buscando a sabedoria de Deus, Ele vai te dar toda a direção que você precisa para resolver esses problemas, seja ele de saúde, seja o que for. Tudo é possível ao que crê, disse o Senhor Jesus, tudo é possível ao que crê. E tudo que nós pedimos ao Pai, em nome do Senhor Jesus, Ele assim nos responde. Então, não se desespere, não se entregue, vamos lá, porque eu tenho certeza que a vitória é certa na sua vida. Diga graças a Deus. Eu sou o Bispo Renato da Igreja Nação de Deus, te convido aos domingos para você estar numa das nossas reuniões, 9h30 da manhã e 7h30 da noite, numa reunião de sabedoria, né, de ensinamento de Deus, para a gente não perder o foco, tá certo?
E não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.